no nosso trabalho, na nossa família. Sempre há um processo para que seja cumprido um propósito que é de Deus. A palavra de hoje é Eclesiastes, um livro que foi escrito por Salomão. Eclesiastes 3, 1. Tudo neste mundo tem seu tempo, cada coisa tem a sua ocasião. Acredito que todo mundo conhece a história de Salomão. E antes de Salomão veio seu pai, que foi Davi. Davi ele foi ungido como rei de Israel quando ele era ainda muito novo. Eu acredito que ele não assumiu o reinado de Israel já quando novo, porque ele precisava ainda passar por um processo para que tivesse maturidade para um dia reinar sobre Israel. Nesse processo ele foi muito perseguido por Salomão, que era ainda rei de Israel, que por muito tempo perseguiu ele talvez por inveja, ou porque queria que um filho desse continuasse como rei e não um cara como Davi, que era filho de Jessé, se não me engano, né? Quem? Davi. Sim. E não só a história de Davi, mas como também de Moisés, quando o povo saiu do Egito, eles ficaram 40 anos no deserto. Eles tinham que passar por um processo para um dia chegar no propósito de Deus para a vida deles, que era a cidade prometida. E muitas vezes na nossa vida a gente está no nosso trabalho, na nossa família, e a gente está passando por um processo. E sempre o processo ele gera desconforto na gente, né? Que a mudança ela gera desconforto. Seja no trabalho, quando tu muda de setor, ou quando tu até mesmo muda de emprego. Quando a gente é novo ainda e a gente vai casar, é um processo que causa desconforto, porque a gente está acostumado em casa com a minha mãe, ou talvez o cara que já morava sozinho, mas tu ter que começar a dividir a casa com alguém, não é só mais tu, não é tu e tua mãe, que o jeito de falar é diferente, o tratar é diferente também. Há mais responsabilidade, porque agora aquela casa depende não só da tua mãe, do teu pai, mas agora depende de ti. E é um processo que causa desconforto, porque não é mais aquela regalia que a gente tinha quando a gente estava nos braços do nosso pai ainda. Que é quando a gente tem, eu vou receber meu salário e vou gastar tudo porque eu sei que minha mãe e meu pai vão estar ali me apoiando. E no momento que a gente passa pelo processo de ser independente, né? Não depender mais dos nossos pais e realizar um propósito de Deus, que é deixará o homem em sua casa, seus pais, e se unirá à sua esposa. É um processo que acontecerá com todo mundo, né? Acredito eu. Muitos aqui já são casados. O Léo, o Fabrício, o Rogerinho, acredito que só, né? E eu? E o Gonçalo. E acredito que foi um processo que gerou desconforto na vida de vocês, não sei, né? Pode ser que não tenha acontecido. Mas que o propósito do casamento, a palavra não é sobre casamento, mas a gente entrou no assunto. Mas acredito que hoje, depois do processo de adaptação, de conhecer o espaço de cada um, hoje gerou bastante frutos, o propósito de ser uma família. E acredito que na vida pelo menos do Fabrício já gerou frutos, que foi a Duda. Mas na vida do Gonzalo, do Léo também, o Isaac, né? E daqui a pouco teremos aí... Eu ainda não sei, quem sabe? O Rogério vai vir, o Rogerinho, filho 3. O Rogerinho Neto. Mas também no nosso trabalho, quando eu há um tempo atrás trabalhava na Tienet, né? Depois que saí, quando eu saí foi um período de conforto que eu tinha, mas depois quando eu passei pro hotel foi um período que mudou bastante, era um cansava bastante, tinha que acordar cedo, mas também o Rogerinho, muda bastante quando o cara é EV, bastante. Quando o cara passa a ter mais uma responsabilidade, não é só ratear como sempre. Mas trazendo pro lado bíblico, talvez hoje, não sei como está a situação de cada um aqui com Deus, a gente possa estar pensando que está passando por uma provação que não merecia. Mas acredito que Deus
Ele está deixando você passar por isso porque Ele sabe que cada um aqui aguenta. E esse processo ele vai causar uma dor, que vai criar uma resistência, um calo, que futuramente, quando se cumprir o propósito de Deus na vida de cada um aqui, vocês vão lembrar, quando acontecer com alguém, você já vai saber como agir, porque aquilo já passou por isso, porque é muito mais fácil aprender com os erros dos outros do que errar novamente, né? Porque aprender com os erros dos outros não gera tanto desconforto quanto nós mesmos errarmos. E acredito que Deus ele sempre tem um propósito grande para nossas vidas, assim como Ele teve para a vida de Davi, de Salomão, de Moisés, que como Davi, que era um homem segundo o coração de Deus, mas também tinha os seus erros, né? E ele teve que passar por muito processo até chegar onde Deus queria que ele ficasse, e mesmo assim ele errou porque ele era falho, ele era um homem também. Mesmo sendo um homem segundo o coração de Deus, ele era um homem, ele era carne, e mesmo assim foi falho. E não achem que porque cada um aqui cometeu um erro, que será o fim. Não, isso é um processo que Deus queria que você passasse, para que um dia você servisse de exemplo para outros, para que o irmão mais novo na fé, na idade, visse em você um exemplo de sabedoria sobre qualquer assunto que seja no espiritual ou profissional, mas o processo que vocês passaram e estão passando hoje será de exemplo logo para o próximo irmão. E é isso aí. Amém. 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 Glória a Deus.